essa oportunidade de dizer ao secretário e a todos que acompanham que a igreja, ela sabe da responsabilidade séria e comprometida dos senhores com a segurança e o bem do nosso Estado. Também agradecemos ao nosso governador, Dr. Flávio Dino, que tem se empenhado pela segurança da nossa capital e do Estado do Maranhão. E eu quero dizer à igreja, aos irmãos, que essa função militar, ela é bíblica, ela é teológica e ela é assegurada pela palavra de Deus. A própria Bíblia diz lá em Romanos 13, que a lei não é terror para quem faz o bem. A lei, ela nos protege e é uma ordenação divina. Por isso que nós louvamos. E esta igreja, nós queremos dizer ao secretário, Dr. Jefferson, essa igreja, ela sempre está orando pelos senhores. Como é que a igreja ora, pastor, se ela não sabe nominar todos os soldados, coronéis, comandantes? A igreja ora assim: Senhor, nós apresentamos a Ti a força policial, nós apresentamos a Ti os coronéis, não é assim, meus irmãos? Desejando que Deus guarde eles e combatam o crime com toda força e com todo dinamismo. Amém? Mas eu quero só deixar a eles que vieram aqui esta noite, Lucas capítulo 3, você que trouxe a sua Bíblia, mas o irmão vai colocar aí na tela, nós estaremos rapidamente trazendo só essa palavra a todos que vieram aqui esta noite, para saírem daqui mais abastecidos e prontos para lutar contra o mal, contra o pecado, contra tudo que não convém, contra aquilo que contraria a palavra de Deus. Você vai colocar aí do versículo 7, Lucas 3, pronto, aqui está dizendo assim: dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondeu ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos, para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhe disse: não peçais mais do que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós que faremos? E ele lhe disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Queridos, eu pensei nessa oportunidade de trazer essa palavra aos nossos queridos militares que aqui se encontram, baseado nessa fala de João Batista, mas nós colocamos lá, volte lá, só para a introdução. Eu quero falar a eles sobre homens árvores. Inclusive, o nosso secretário, ele prefaciou isso aqui: homens árvores. Digam comigo: homens árvores. Por que eu coloquei homem árvores? Porque, biblicamente falando e teologicamente também, no aspecto metafórico, simbólico, os homens, dentro do contexto bíblico, são vistos como árvores. E vocês já imaginaram a essência e a potencialidade de uma árvore? Não há comparação melhor para o homem do que vê-los como árvores.
E eu coloco aqui que os homens são comparados como árvores, especialmente os justos, porque tem árvores boas e árvores más. Nós temos árvores que elas não produzem bons frutos, elas não produzem nada de bom. E a árvore, a primeira vez que ela aparece na Bíblia, ela aparece como símbolo de vida. É por isso que lá em Apocalipse 2 se fala da árvore da vida. Ali não está se tratando de uma árvore que tivesse poder místico para dar vida, porque só Jesus é quem pode dar vida. Vocês podem observar que biblicamente essa árvore vai aparecer lá no Apocalipse. A árvore do conhecimento do bem e do mal, também ela é usada de modo simbólico, pois nenhuma árvore tem poder para dar vida e para dar conhecimento. Mas os homens são comparados como árvores. E vocês podem observar que se essa árvore ela for um homem justo, a produtividade ela será grandiosa. O Salmo 1:3 diz assim: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Então, um homem como árvore, ele tem muito que dar. Vocês já imaginaram? A cama que você dorme, que é de madeira, ela vem da árvore. O fruto que nós comemos, bom, vem da árvore. Há muitas coisas que nós podemos tirar de uma árvore, inclusive até um remédio nós podemos extrair da árvore. Um homem bom, sendo produtivo, ele é comparado a essa árvore frutífera, a essa árvore maravilhosa. Por isso que o salmista pontuou isso muito bem. Nós temos aí exemplo de Números 24:6, Jó 8:16. Na análise bíblica, segundo o ensino de Jesus, boas árvores produzem bons frutos, ao passo que más árvores produzem maus frutos. Jesus disse isso claramente. Nós podemos colocar aí, 7,17, coloque aí de Mateus, só para os irmãos terem uma ideia. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Se vocês analisarem, há um filósofo que ele dizia que o fruto é a síntese da verdade. A verdade não estaria nas folhas das árvores, porque folhas podem aparecer apenas aparência. Muitas folhas, Jesus foi comer fruto de uma árvore, mas lá só tinha folhas, ou seja, só aparência. Então, Jesus Cristo, ele está dizendo aqui que a essência da árvore, a verdade dela, a síntese dessa árvore, é o fruto que ela produz. Não está simplesmente na questão das folhas e nem na árvore. A essência da árvore se tem pelos frutos. Por exemplo, o pé de melancia vai dar melancia, um pé de manga tem que dar manga. A essência dessa árvore, ela é provada pelo que ela produz. Grandes homens não são provados e reconhecidos na essência pelo diploma que ele tem, porque a melhor universidade do mundo, ela não dá moral, ela não dá caráter, ela não dá exemplo. A melhor universidade do mundo, como Harvard, como Cambridge, ela não pode dar vida de caráter, sinceridade. O secretário acabou de pontuar com precisão de grandes homens que estão de ternos, de gravatas, e que se dizem grandes empresários, mas que por trás há uma rede de crime. A verdadeira essência de um homem se caracteriza pelo fruto que ele dá. Existem árvores que dão maus frutos. São árvores humanas, mas que delas não se tem frutos maravilhosos, apenas folhas, apenas roupagem. É por isso que Jesus está dizendo aí: pelos frutos o conhecereis. Nós sabemos que tem soldados sinceros, militares sinceros, pastores sinceros, médicos sinceros, políticos sinceros. Existem homens sinceros na terra. Agora, é claro,
tem aqueles que nascem e se transformam em árvores más. Não é assim? Se tem um pastor que erra, que peca, que não cumpre com a Bíblia, não quer dizer que a classe de pastor não presta. Não presta. Se tem um policial que não é correto, não quer dizer que a classe policial não é correta. E isso se sucede com outros segmentos. Mas como é que você sabe, na essência, que uma pessoa é boa, que uma pessoa é correta? Não é pelo traje que ele usa, não é pela roupa e nem pelo diploma que ele possui. As obras que eles fazem denunciam de fato quem eles são. E boas árvores produzem frutos bons. Frutos bons. Queridos, isso é maravilhoso. Na terça-feira passada eu falei dos 10 homens mais perigosos do mundo. Mas nós podemos falar de árvores boas. E eu quero dizer ao doutor secretário Jefferson, secretário de Segurança, pastor Misael e todos que o acompanham, para vocês terem uma ideia, aqui tem uma classe, várias classes, que se dirigiram a João Batista. João Batista era um homem enérgico, ele tinha uma língua solta, ele era muito rígido nas suas pregações. João Batista, ele era assim, de modo diferente, até no vestir e no comer, porque ele tinha uma missão diferenciada. Mas quando a gente lê o capítulo 4, ou aliás 3, 7 a 14 de Lucas, vocês podem observar que João Batista era a voz. Digam comigo bem forte, a voz. Mais uma vez bem forte, a voz. João Batista não foi soldado, João Batista não foi político, João Batista não foi um grande teólogo, mas ele foi a voz que traria esperança, a voz que provocaria mudança, a voz que iria inquietar. Queridos, nós não podemos ser vozes frias na terra, nós temos que ter vozes impactantes. João Batista vai ter essa voz enérgica, ele tem uma voz impactante. Por isso que o texto bíblico diz assim: ele era a voz que clamava no deserto. Não era o deserto árido, mas o deserto de vidas ocas, vidas vazias, vidas sofridas, vidas totalmente destruídas pelo sistema. Mas ele se levanta, e o profeta Isaías já dizia: ele é a voz que clama no deserto. O mundo está precisando de homens e mulheres que levantem vozes proféticas, vozes que animam, vozes que possam levantar pessoas, mas vozes verdadeiras. O mundo está cansado de vozes mentirosas, vozes frias, vozes que não se calem diante do medo e do pavor e da opressão. João Batista é essa voz. E vocês podem perceber que a multidão se dirige a João Batista. Nós temos 3 classes de pessoas aí que se dirigem a João. Digam comigo para memorizar: judeus, mas bem forte, judeus, publicanos e soldados. Eu disse quem? Judeus e soldados. Vocês podem observar que quando João Batista entra em cena, por que as pessoas iam até ele? Já que ele não tinha tanta desenvoltura, ele era rígido nas palavras. Mas a Bíblia diz que João Batista, ele foi enviado de Deus. Eu disse que João Batista foi o quê? Se você é enviado de Deus, você pode ter um discurso duro, você pode não ser tão politizado, mas quando você é enviado de Deus, você tem uma mensagem certa para entregar para uma humanidade que precisa de uma voz diferente. Comfort, um autor que escreveu um livro, ele é americano, mas foi lançado pela CPAD, traduzido para o Brasil. Ele diz o seguinte: as universidades, elas estão cheias de vozes, mas vozes que batem contra as autoridades, vozes que querem plantar a pós-modernidade,
vozes que querem implantar totalmente a anarquia, vozes como de Nietzsche, vozes como a voz de Sartre, vozes de homens que querem bagunçar o sistema. Há muitas vozes no mundo, vozes de vândalos, de criminosos, de falsos políticos. Mas quando vem um homem enviado por Deus e tem a voz de Deus, ele traz esperança para a humanidade. Traz esperança. Traz tanta esperança que a Bíblia diz que eles foram até João Batista. Volte lá para Lucas 3, começando pelo 7. E o mais interessante, queridos, é claro que se alguém está sofrendo, se alguém está na prova, se alguém está acabado, a gente tem que trazer uma mensagem de paz. A multidão vinha até João para ser batizada. Eu pergunto aí, como é que João chamava essa multidão? Leia aí rapidamente. Eu quero que vocês leiam bem forte. Como é que ele chamava essa multidão? Como é que ele chamava a multidão? Olha aí, se vocês analisarem esse verso 7, ele chama essa multidão raça. Por que João usou essa palavra raça de víboras? Ele chama assim filhotes de cobras. Genemata é a palavra grega que está aqui no original. Ela quer dizer prole, ela quer dizer origem. Sabe por que João usou a palavra raça aí? É porque ele está ironizando. Essas pessoas se achavam raças superiores. Eles se achavam perfeitos. E a ideia de uma raça superior foi um discurso montado ao longo do século para criar classes inferiores e superiores. Essa raça que ia até João se achava perfeita. E João Batista entra em cena. Se vocês analisarem, parece pesado. Ele diz raça de víboras. Por que ele usa víboras? Porque a cobra, desde Gênesis 3 primeiro, está escrito, e a serpente que era astuta e sagaz. Essa raça de gente era a raça que se achava superior, era a raça que se achava maior, era a raça que queria sobrepujar aos outros. E chegavam para João e diziam, nós queremos ser batizados por você. João olha e diz, vocês são prole, vocês são uma raça de cobras. Ou seja, vocês são astutos, sagazes, mentirosos e falsos. Olha o que ele diz para os judeus. Os judeus olham para João e dizem, João, nós somos filhos de Abraão. Nós somos de uma raça maior. E quem era Abraão? Eles diziam, é o nosso pai na fé. Ele é o que cria a religião. Ele é o chefe, ele é o cabeça. João diz, vocês estão enganados. Vocês criaram essa ideia de raça para se amostrarem e querer estar acima dos outros. Vocês sabiam aquela ideia de que a cor negra, de que o negro era uma maldição? Até mesmo líderes religiosos aceitaram um discurso ideológico para dizer que o negro era maldição, para eles serem objetos de escravidão. Diziam que as mulheres não tinham alma para que os homens dominassem elas. São discursos opressores. João Batista diz, vocês são raças de cobras. Porque prestem bem atenção, no dicionário de Deus não existe ninguém maior nem menor, não existe raças. No dicionário de Deus, em Atos 17, 26, de um só, ele fez todos nós e todos nós somos iguais. Não tem aqui ninguém maior nem menor, todos nós somos seres humanos e valorizamos a vida que vem de Deus. João Batista, ele diz, vocês são raças ruins que não mudam de vida. Mas ele diz uma coisa interessante que eu quero falar aqui para vocês. Ele diz, olha, se vocês pensam que são filhos de Abraão, porque Abraão entrou numa aliança, e vocês acham que tendo essa aliança, vocês sendo filho deles, já estão protegidos, negativo. Negativo. Abraão era diferente. Abraão amava a todos. Abraão era obediente. Abraão não era uma cobra. E aí vocês podem analisar que o próprio João Batista diz, se vocês pensam que Deus entra em aliança com vocês, dessas pedras, ele pode suscitar filhos da fé. Filhos da fé.
Então, para o primeiro grupo, João Batista tem um discurso rígido, um discurso sério. Mas deixa eu dizer uma coisa: para pessoas ruins, para pessoas cobras, vocês não podem ter discurso de facilidade. É como falou aqui o secretário de segurança. Às vezes as pessoas dizem assim: olha, mas essa pessoa é ruim. A igreja ora, a igreja deseja que Jesus salve e ele transforme. Mas não pode dar colher de chá para quem é ruim. Para se transformar verdadeiramente num salvo, nós temos que pregar a verdade da palavra de Deus. Essa é a ação que João Batista tem para o primeiro grupo. Mas vem um segundo grupo. O segundo grupo era dos publicanos. Os publicanos eram judeus que trabalhavam para o poder romano e cobravam impostos. Só que alguns judeus que trabalhavam para o Império Romano abriam ou procuravam tirar vantagens cobrando tributos mais altos. E aí, João Batista, quando aquela multidão de publicanos chegam até ele, diz: nós viemos a ti para ser batizado. João Batista também diz assim: olha, se vocês querem ser batizados por mim, cobrem só aquilo que for justo. Há muita gente dizendo assim: a igreja tem gente ruim? Tem. Lá no comando tem gente ruim? Tem. Mas não é porque nós mandamos entrar gente ruim, não. A verdade de Deus aqui, ela é pregada com sinceridade. A voz de Deus, ela é direcionada a vocês. Não é isso, pastores? Aqui tem vários pastores. Se tiver um que não presta, não é culpa minha, não. Que a minha voz eu estou falando direto. Sim ou não? Aí pronto. Mas é porque na igreja tem pastor ruim. Tem, mas não é porque nós mandamos ele ser ruim, não. A voz de João Batista diz: os publicanos chegaram para ele: nós queremos ser batizados. Olha aqui, a igreja, ela é para todo mundo. Agora entrou aqui, não é do jeito que tu quer, é do jeito que a palavra diz, é do jeito que a voz de Deus diz. E assim é no comando militar. Lá tem a ordem, lá tem as normas, tem as sanções, tem os líderes. Eu li de um sociólogo que diz que toda estrutura para funcionar bem precisa de líder, precisa de normas e de sanções. Porque nós somos seres humanos e todos nós temos defeito. A gente dá ordem e não quer obedecer, então tem que aplicar sanções. Tem que ter um líder. Tem que ter um líder e tem que ter normas. João Batista, ele diz: vocês querem ser batizados por mim? Então não cobrem de modo ilegal. Vivam a vida justa de vocês. Se vocês analisarem, Jesus 2 vezes ele legaliza que ele aceita qualquer pessoa. Se você abrir a sua Bíblia, lá no capítulo 9 de São Mateus, Jesus vai na casa de um cobrador de impostos. A igreja sabe como era o nome dele. Como era o nome dele? Mateus. Qual era o outro nome que ele era chamado? Levi. Ele não cobrava impostos? Aí Jesus Cristo, ele teve o prazer de receber Jesus na casa dele. Quando Jesus está na casa dele, alguém diz: esse Jesus de vocês não vale nada. Ele come com pecadores, com ladrões. Mas Jesus Cristo viu que o evangelho e a palavra estava entrando no coração de Mateus. Ele disse: eu não vim chamar justo, eu vim chamar pecadores que se arrependem. Jesus acrescenta mais e diz: quem precisa de médicos não são os sãos, mas são quem? Os doentes. A voz é para quem está doente. Mateus recebeu Jesus, o outro está lá em Lucas 19. Zaqueu, quando Jesus está na casa de Zaqueu, aí o pessoal diz: esse aí come e bebe com pecadores. Zaqueu ouviu e disse: Senhor, tem muita gente que prega que Zaqueu era um ladrão. Não, ele era um cobrador, mas a Bíblia não diz que ele era um ladrão, porque a Bíblia diz que ele diz: se eu defraudei alguém, ele não está dizendo que roubou, se eu defraudei, eu quero dar 4 vezes mais. Jesus disse: é por isso que eu entrei nessa casa hoje. Esse é filho de Abraão, e o Filho do Homem veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Então prestem bem atenção. João Batista tem uma voz para o segundo grupo, mas a segunda voz de João Batista, ela se dirige aos soldados, ela se dirige aos militares.
Porque o que eu acho mais lindo aqui é que João Batista, sendo a voz, os militares foram até João Batista. Eu hoje louvo a Deus pela vida do comandante, que está aqui, falando da importância das orações. E foi a própria rainha da Inglaterra que dizia que acreditava mais nas orações de um homem de Deus do que do grande exército dela. Ele está aqui hoje pedindo as orações e ligando esse trabalho dos soldados, dos militares que entram com a palavra da vida para atingir corações dominados pela força do mal. Quantas pessoas que eram do crime, pagaram por seus crimes e que hoje estão aqui na igreja adorando e glorificando a Deus. Coisa que por vezes nenhum sistema penitenciário pode fazer, mas Jesus entra na pior penitenciária, que é o coração humano, e transforma em uma nova criatura, dando vida e vida com abundância. E eles estão aqui hoje. Eu sei que não é fácil. Eu vendo ele aqui discursar com tanta força, com tanta energia, aqui o secretário. Não é fácil fazer isso. Porque quem tem medo não faz isso aqui. É verdade. Eu ouvindo aqui, ele dizendo, rapaz, ele é macho mesmo. Porque era ouvindo aqui, eu ouvindo ele aqui, não, eu fiquei aqui, olhando para a aliança dele, que eu faço a minha leitura, é casado, tem família, não é assim? E aí para ele dizer isso aqui, ele prioriza a missão para a qual ele foi desempenhado. Viu? Ele faz isso porque ele falando aqui com tanta ousadia. Isso aqui, meus irmãos, às vezes as pessoas querem poder, querem cargo, mas o cargo não é nada se você não tem um chamado. Isso aqui é um chamado. O governador pode lhe botar, alguém pode lhe colocar, mas tu não vai fazer nada, porque só faz quem tem chamado. Essa é a diferença, não é isso? Essa é a diferença. Para ele falar aqui, porque ele poderia só chegar aqui, porque ele sabe que aí está cheio de bandido. E eu disse aqui, agora comigo, para ele sabe que aí está cheio de bandido, nesse São Luís velho, não é? E aí pronto, mas ele aqui falando com força. E isso anima a gente, porque ele está pronto para combater contra o crime e lutar pela justiça, porque Deus é a favor, é da justiça. E aí eu fiquei aqui, nós temos que orar mais por eles, porque ele poderia chegar aqui e só dar um discurso, gente, é o seguinte, ore por nós estamos no nosso dever, no nosso trabalho, e acabou-se, né? Mas não, ele entra com força e com dinamismo, ainda é filmado aqui, porque é filmado aqui para todo lado, né? Mas meus irmãos, eu gostei, eu gostei da sua postura, da sua força. A igreja, quem sentiu isso comigo aí, meus irmãos? Quem sentiu? Quem sentiu isso? É isso. E irmãos, eu vou dizer uma coisa, eu ando aqui, secretário, eu ando aqui à noite, todo dia aí eu estou numa área, e é desde a Estiva, Bom Jardim, é Coquilho, é ali para Cutia, e aí eu ando aí para todo lado. Eu confio em Deus, irmão, mas eu confio também na polícia, sim ou não? Aí quando eu vou saindo da igreja, que eu saio tarde, às vezes tem irmão que chama para a gente comer na casa dele de noite, e aí a gente não pode dispensar, aí vai e fica lá até 11 horas, né? 12 horas, aí a gente sai. Agora mesmo eu saí de lá do Josué, eu disse, rapaz, aqui não é perigoso não. Ele disse, não, se pegar de nós. Aí eu disse, vixe, rapaz, já é essa hora. Mas aí quando eu saí, pronto, lá na frente tinha um carro da polícia. A gente se anima ou não se anima? Se anima. Sim ou não? É coisa boa, meus irmãos, é a segurança. E eu vou dizer uma coisa, um estado que tem uma polícia atuante, que combate o crime, a gente se sente mais seguro, a gente se sente mais protegido. E isso é uma missão especial. É por isso que os soldados, olha, prestem bem atenção, eu nunca vi em outro texto
Aí você pode observar, a gente fala de avivamento, gente procurando Jesus, mas a Bíblia mostra só com João Batista que eles foram procurar João Batista para ouvir. E sabe quem foi? A classe dos soldados. João Batista. E o que nós devemos fazer? Eu vou dizer aqui para vocês. Ele diz assim, olha aí, coloca lá, Léo, só para vocês terem uma ideia. E os soldados, olha aí o 14, não é isso? E os soldados o interrogaram. Vocês sabem por que João Batista disse? Porque naquela época os soldados romanos eram duros, eram rígidos. Aí João Batista diz assim, olha, eu quero dizer para vocês, não maltratem ninguém. O verbo maltratar aí, de asseio, é a palavra grega, é estremecer, amedrontar. Quando a polícia amedronta o cidadão, não é bom. Agora, quando ela amedronta o bandido, é uma coisa maravilhosa, não é assim? Não é verdade? É por isso que ele está dizendo ali, olha, não maltrateis. Não maltrateis. E eu quero dizer uma coisa, eu ouvindo aqui o secretário, e eu conheço vários policiais, tem deles que são combatentes do crime, mas eles defendem o cidadão de bem, porque eles sabem aqui, o policial, na hora que olha para o bandido, ele sabe quem é o bandido. Ele pode ver o cidadão querer disfarçar, mas ele já sabe, pela análise que ele faz, ele sabe quem é bandido. E ele sabe quem é o cidadão de bem. Ele sabe quem é o cidadão de bem. João Batista, ele viu os soldados romanos que eram duros, rígidos. E eles chegaram, João, e nós que queremos ir para o céu? O que a gente faz, João? Ele diz, façam o seguinte, não maltratem ninguém, de asseio, não sacuda ele. O cidadão de bem, não amedronte ele. Não amedronte ele. Aí vocês podem analisar, ele diz também, não façam denúncias falsas. Olha aí, ele diz assim, e nós o que faremos? A ninguém trateis mal, nem defraudeis. Olha aí o defraudar. Psicofanteu, essa palavra psicofanteu no grego, ela quer dizer acusar injustamente. A polícia, quando ela atua com a graça de Deus, a proteção de Deus, e faz o trabalho, o policial pode estar ali no trabalho dele, mas ele é protegido por Deus, porque ele faz o trabalho dele bem feito. E vocês podem analisar que ele diz o seguinte, a ninguém defraudeis. Esse verbo, arqueu, ele quer dizer, está possuído de uma força infalível, ser forte, ser adequado, ser suficiente. O soldado, quando ele entra nessa batalha, e João Batista está dizendo para ele, se vocês tiverem essa força suficiente, se vocês tiverem dentro de vocês esse arqueu, coloca bem no texto, só para eles acompanharem, Léo, Filipenses 4:11 e 1 Timóteo 6:8, coloque aí e a gente vai finalizar. Olha aí, meus queridos, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho, ou com o que eu ganho. Paulo estava dizendo isso, vocês podem analisar que esse verbo que aparece aí no original, que é contentar, arqueu, está possuído dessa força, essa força que ela é infalível, torna o cidadão forte, torna o soldado forte, de modo que pode aparecer a propina que quiser, o dinheiro que quiser, mas ele é contente com o que ele ganha, com a função dele, com a responsabilidade dele. Isso é bíblico. E aí, para finalizar, coloque aí 1 Timóteo 6:8. Ele diz assim, ó, 6:8, coloque lá, 6:8, 1 Timóteo, só, olha aí. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. E eu quero deixar aos soldados, ao comandante, ao coronel, ao secretário, coloque lá os 3 pontinhos para eles memorizarem isso aí na mente e no coração. Homens como árvores, coloque lá, passe lá, são 3 coisinhas que eu quero deixar para eles aqui. Homens como árvores produzem bons frutos. Então todo homem como árvore produz bom fruto ou bons frutos. Se você ler Mateus 3:7, Lucas 3:7, Mateus 3:10,
Isaías 5,4, Israel era comparado a uma vinha, não deu fruto bom. Mas o próprio João Batista prega e diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, obras verdadeiras que vão beneficiar o povo. Então, árvores boas, elas dão bons frutos. Pode passar. Árvores boas são aquelas que produzem proteção. Eu disse agora há pouco que quando você vê em um bairro, em um local, a polícia, você se sente protegido. É como uma árvore que dá sombra. Verdadeiros soldados militares são sombras para os homens de bem. A Bíblia diz em Daniel 4,12 que o rei Nabucodonosor era uma sombra para o mundo na sua época. A Bíblia diz em Mateus 13:32 que a igreja, o reino de Deus cresce e se torna como uma árvore que todos procuram estar debaixo da sua sombra. Policial é uma sombra para a sociedade, é uma sombra para a igreja, é uma proteção para nós. E esses homens produzem proteção para nós. Como é maravilhoso! A criança se sente segura, o pai se sente seguro, a jovem se sente segura quando o policial é uma sombra para nós. Em último lugar, homens como árvores produzem a verdade. João Batista disse isso. Por quê? Porque homens sinceros produzem a verdade. Coloque aí Mateus 7,20, só esse texto aí de Mateus 7,20. Coloque aí na tela. Olha o que Jesus disse: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. A igreja hoje ela está aqui para dizer ao secretário de segurança, para dizer ao pastor Misael Rocha, a eles que nós estamos nessa luta junto com os senhores, orando para que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Os pastores fiquem de pé, todos. Muito bem. Nós pedimos que isso